Ele entrou na concessionária com roupas velhas e um saco de pano na mão. Quando pediu 100 caminhões, o CEO gritou na cara dele: "Você é um pobre, saia daqui!" Mas quando descobriram quem ele realmente era, o CEO caiu de joelhos pedindo perdão. A manhã estava clara quando Sebastião estacionou sua caminhonete antiga na frente da Ventura Caminhões Premium. O contraste era brutal. Carros importados brilhavam sob as luzes do showroom, enquanto seu veículo parecia um pedaço de ferro velho esquecido no meio de um museu moderno. Ele desceu devagar, ajeitou o chapéu de palha desbotado e olhou para aquele prédio de vidro que se erguia como um castelo de concreto e luxo. Sebastião era um homem idoso, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira no campo e aquele jeito simples de quem nunca precisou fingir ser diferente. Vestia camisa xadrez meio apagada pelo tempo, calça jeans com marcas de uso e botas de couro que já haviam pisado em mais terra que a maioria das pessoas vê na vida. No ombro, carregava um saco de pano amarrado com barbante, guardando algo com o cuidado de quem protege tesouro. Quando empurrou a porta de vidro, o ar gelado do ar-condicionado bateu como um aviso de que aquele lugar não era para ele. O ambiente intimidava até quem tinha coragem de sobra. Piso tão polido que refletia como espelho, música suave tocando baixinho, e aquele cheiro de carro novo misturado com um ambientador caro que custava mais que uma cesta básica. 4 vendedores conversavam perto de um caminhão reluzente que valia mais que uma casa no interior. Quando viram Sebastião entrando, o primeiro olhou para o segundo olhou para o terceiro, e os 4 olharam para Sebastião como se ele tivesse entrado no lugar errado por engano. O silêncio ficou tão pesado que até a música de fundo pareceu parar. "Bom dia", Sebastião disse com voz calma, sem pressa nem nervosismo. "Gostaria de ver os caminhões." Fernando, um vendedor de meia-idade com terno mais caro que um salário mínimo inteiro, deu uma risadinha baixa e olhou para Marcelo, outro vendedor ao lado. Os dois trocaram olhares de quem compartilha uma piada silenciosa. Um terceiro vendedor, Rodrigo, cobriu a boca para disfarçar o riso que queria escapar. "Caminhões?" Fernando repetiu a palavra devagar, como se Sebastião tivesse falado em idioma estrangeiro. "Senhor, tem certeza que não errou o endereço? Aqui é concessionária Premium, não loja de brinquedo." A piada arrancou gargalhadas dos colegas. Sebastião não se abalou. Tinha ouvido coisa pior na vida, enfrentado gente muito mais difícil que aquela. Apenas segurou firme o saco de pano e repetiu com a mesma tranquilidade: "Caminhões de carga. Quero conhecer os modelos disponíveis." Rodrigo se aproximou, olhando Sebastião de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. "O senhor sabe quanto custa um caminhão aqui?" "Sei. Por isso vim." "Ah, é?" Marcelo se intrometeu, agora sem nem tentar esconder o sarcasmo. "E vai pagar como? Com soja? Com milho da roça?" A gargalhada que explodiu foi tão alta que alguns clientes do outro lado do showroom se viraram para ver o que estava acontecendo. Sebastião sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma irritação controlada que vinha de passar a vida vendo gente pequena se achar grande porque vestia roupa cara. Foi quando Carla apareceu. Ela era uma vendedora jovem, com aquele jeito simples de quem conhece luta na vida e não julga ninguém pela aparência. Tinha começado ali há poucos meses, precisava daquele emprego para sustentar o filho sozinha e sabia bem o que era ser desprezada por gente que se achava melhor. "Bom dia, senhor," ela disse, se aproximando de Sebastião com um sorriso genuíno. "Posso ajudar?" Fernando olhou para ela com reprovação. "Carla, deixa isso. O cara não tem dinheiro nem para o cafezinho da máquina." "Todo cliente merece atenção," ela respondeu firme, ignorando o colega. "Venha comigo, senhor. Vou mostrar nossos modelos." Sebastião agradeceu com os olhos e seguiu Carla até a área onde ficavam os caminhões expostos. Eram máquinas impressionantes, motores potentes, tecnologia de ponta, cada detalhe pensado para a eficiência máxima. Carla começou a explicar as especificações técnicas, mas percebeu que Sebastião não estava ouvindo como quem não entende. Estava ouvindo como quem confere informações que já conhece. "Esse aqui tem motor de quantos cavalos?" Sebastião perguntou, tocando a lataria do caminhão com conhecimento. 510 cavalos, Carla respondeu. "Torque?" 2.500 Nm. Sebastião assentiu, impressionado. Capacidade de carga?
35 toneladas brutas. Ele caminhou ao redor do veículo, observando cada detalhe. Checou os pneus, bateu de leve na carroceria para testar a estrutura, olhou embaixo do chassi. Não era curiosidade de leigo. Era análise de quem entendia profundamente daquele assunto. Consumo médio? Ele perguntou. 3 km por litro em estrada, carregado. Intervalo de manutenção? A cada 50 mil quilômetros. Carla estava surpresa. Aquele homem de aparência simples sabia exatamente quais perguntas fazer. Conhecia termos técnicos que a maioria dos clientes nem imaginava existir. Fernando e os outros vendedores observavam de longe, ainda rindo, mas começando a ficar incomodados com o tempo que Carla estava gastando com aquele caipira. Senhor, Carla disse baixinho, posso perguntar para que o senhor precisa do caminhão? Sebastião olhou para ela com aqueles olhos cansados que já viram muita coisa na vida. Não é um caminhão que preciso, moça. São 100. Carla piscou, achando que tinha ouvido errado. 100? 100 caminhões, todos iguais a esse aqui. Preciso saber se conseguem entregar essa quantidade. A jovem vendedora ficou sem palavras. 100 caminhões era a maior venda que aquela concessionária poderia fazer. Era comissão suficiente para mudar a vida de qualquer vendedor. Mas vindo daquele homem de roupas simples, parecia piada. Senhor, 100 caminhões são... Ela começou a calcular mentalmente. São mais de 40 milhões de reais. 42 milhões, 350 mil reais. Sebastião completou sem hesitar. Já pesquisei os preços. Quero saber se vocês têm capacidade de fornecer essa quantidade e em quanto tempo conseguem entregar. Fernando ouviu a conversa de longe e não conseguiu segurar a gargalhada. Caminhou até onde Sebastião e Carla estavam, balançando a cabeça como se tivesse ouvido a maior bobagem do mundo. 42 milhões? Ele repetiu em voz alta para todos ouvirem. O senhor sabe contar até esse número? Rodrigo e Marcelo vieram junto, agora formando uma roda ao redor de Sebastião. A situação estava ficando constrangedora. Outros clientes começaram a prestar atenção. Senhor, Fernando continuou com ironia pesada, o senhor tem ideia do que está falando? 42 milhões de reais não é dinheiro que se junta vendendo galinha no mercado. Sei exatamente do que estou falando. Sebastião respondeu, a voz saindo mais firme. Vim aqui fazer negócio sério. Preciso de 100 caminhões de carga pesada, todos com a mesma configuração para um projeto importante. Projeto importante? Marcelo zombou. Que projeto? Transportar capim? A gargalhada foi geral novamente. Até alguns clientes que ouviam a conversa riram baixinho. Carla sentiu vergonha pelos colegas, mas não sabia como defender Sebastião sem arriscar o próprio emprego. Olha, senhor, Fernando disse com o tom de quem está perdendo a paciência. Para de brincadeira. Já deu. Volta lá para o interior e deixa a gente trabalhar com cliente de verdade. Sou cliente de verdade, Sebastião insistiu. E tenho o dinheiro. Tenho o dinheiro onde? No saco de pano? Rodrigo apontou para o embrulho que Sebastião carregava, arrancando mais risadas. Sebastião olhou para aquele saco que segurava com tanto cuidado. Dentro dele estava algo que provaria para todos ali que haviam julgado completamente errado. Algo que transformaria aquele momento de humilhação em choque absoluto. Posso mostrar o que tenho aqui, ele disse calmamente. Mostra então, Fernando desafiou. Mostra esses 42 milhões que está guardando no saquinho. Sebastião colocou o saco sobre o capô reluzente do caminhão. Desamarrou o barbante com calma, sem pressa, enquanto todos olhavam com curiosidade misturada com desprezo. Abriu a boca do saco devagar, enfiou a mão lá dentro e começou a tirar documentos. Mas não eram documentos comuns. Eram extratos bancários, escrituras de propriedades, certificados de exportação, contratos internacionais. Cada papel que ele colocava sobre o capô tinha números que faziam os olhos de Fernando crescerem um pouco mais. Carla se aproximou e pegou um dos documentos. Era um extrato de conta corrente com saldo de dezenas de milhões. Pegou outro. Escritura de fazendas em 4 estados diferentes. Outro. Contrato de exportação de soja para a China, valendo 8 milhões de dólares. Meu Deus, ela sussurrou. Fernando pegou um dos papéis com mão tremendo. Leu o nome no topo do documento e empalideceu na hora.
Sebastião Cardoso. Aquele nome significava alguma coisa. Significava muito. Era um nome que aparecia em revistas de agronegócio, em reportagens sobre os maiores produtores rurais do país. Quem é o senhor? Fernando gaguejou, o sarcasmo tendo desaparecido completamente da voz. Sebastião olhou para ele com aquela calma que só quem já passou por muito na vida consegue ter. Sou alguém que veio fazer a maior compra que essa concessionária já viu. E vocês acabaram de perder essa chance. O barulho da confusão chegou até o segundo andar da concessionária como uma onda que não podia ser ignorada. Ricardo Ventura estava em sua sala envidraçada, revisando relatórios de vendas, quando ouviu as gargalhadas vindas lá de baixo. Homem de meia idade, cabelo perfeitamente penteado, terno italiano que custava mais que um carro popular, relógio suíço no pulso que brilhava como troféu de guerra. Era CEO da Ventura Caminhões Premium, há 8 anos, e comandava aquele lugar com punho de ferro e ego do tamanho do prédio. Olhou pela janela de vidro e viu a movimentação em torno de um dos caminhões principais. Havia um homem de aparência simples cercado por vendedores, e pelo jeito da situação, algo estava acontecendo que fugia do padrão. Ricardo não gostava de surpresas. Não gostava de situações que fugiam do controle. E definitivamente não gostava de ver tempo sendo desperdiçado, com gente que claramente não tinha dinheiro para comprar nada ali. Desceu as escadas com passos firmes, cada degrau uma declaração de autoridade. Os saltos do sapato faziam barulho proposital no piso de mármore, anunciando sua chegada como se fosse rei entrando em salão de festas. Funcionários que passavam por ele abaixavam a cabeça em respeito automático, alguns em medo mesmo. Ricardo tinha fama de ser implacável com quem não batia metas e cruel com quem não seguia suas ordens ao pé da letra. Que circo é esse? Ele perguntou alto antes mesmo de chegar perto, a voz cortando o ar como chicote. Fernando se virou, aliviado por ver o chefe chegando. Doutor Ricardo, esse senhor aqui está fazendo bagunça. Diz que quer comprar 100 caminhões. Ricardo parou na frente de Sebastião e o analisou de cima a baixo com aquele olhar que costumava fazer as pessoas se encolherem. Viu as roupas desgastadas, as botas sujas de terra, o chapéu de palha que mais parecia peça de museu folclórico, o saco de pano amarrado com barbante. Cada detalhe confirmava o que ele já havia concluído nos primeiros 3 segundos. Aquele homem não pertencia ali. 100 caminhões? Ricardo repetiu com um sorriso torto que não escondia o desprezo. Sério mesmo? Sério. Sebastião respondeu olhando direto nos olhos dele sem desviar. Senhor, Ricardo começou com aquele tom de quem fala com criança teimosa. Aqui não é loja de brinquedo. Não é feira de troca. Não é lugar para brincadeira de caipira. Alguns clientes que estavam por perto pararam para ver o que estava acontecendo. Uma mulher elegante com bolsa cara no braço olhou para Sebastião com nojo mal disfarçado. Um homem de terno sussurrou algo para a da esposa e os dois riram baixinho. Não estou brincando. Sebastião manteve a calma. Vim fazer negócio. Negócio? Ricardo deu uma gargalhada seca. Com que dinheiro? Com o que sobrou da venda de galinha no mercado? A piada arrancou risadas de Fernando, Rodrigo e Marcelo. Até alguns clientes acharam graça. Carla mordeu o lábio, sentindo vergonha de trabalhar ali naquele momento. Tenho o dinheiro. Sebastião disse simplesmente. Claro que tem. Ricardo zombou. Aposto que guardou durante 50 anos embaixo do colchão, não foi? Juntou moedinha por moedinha? Mais gargalhadas. A humilhação estava ficando pública agora, com cada vez mais gente prestando atenção. Sebastião sentia o sangue fervendo por dentro, mas mantinha o rosto tranquilo. Tinha passado por pior na vida, muito pior. Quero falar com alguém responsável, ele disse. Eu sou o responsável. Ricardo bateu no peito com o dedo. Sou o dono dessa concessionária e estou dizendo para o senhor que está perdendo tempo aqui. Não estou perdendo tempo. Vim comprar 100 caminhões à vista. À vista? Ricardo quase engasgou de tanto rir. O senhor sabe quanto é isso? 40 milhões de reais. O senhor consegue imaginar esse valor? 42 milhões. 350 mil reais para ser exato. Sebastião corrigiu. Já fiz as contas. A precisão do número pegou Ricardo de surpresa por um segundo, mas ele logo retomou a postura arrogante. Fazer conta qualquer um faz. Difícil é ter o dinheiro na conta. Eu tenho.
Tem onde? No saquinho de pano? Ricardo apontou para o embrulho que Sebastião segurava. E a plateia que se formava riu alto. Carla não aguentou mais ficar quieta. Doutor Ricardo, o senhor está lendo os documentos que ele trouxe. São extratos bancários, escrituras de fazendas. Carla! Ricardo se virou para ela com fúria nos olhos. Você não foi contratada para dar palpite. Foi contratada para vender para cliente de verdade, não para perder tempo com maluco. Mas, senhor, os documentos parecem verdadeiros. Documentos se falsifica no computador de casa. Minha sobrinha de 10 anos faz isso. Ricardo gritou, agora perdendo completamente a compostura. Você quer ser demitida? Quer perder esse emprego? Carla engoliu seco e deu um passo para trás. Precisava daquele trabalho. Não podia arriscar. Mas olhando para Sebastião, viu um homem que estava sendo destruído publicamente por gente que não sabia de nada sobre ele. Ricardo voltou a atenção para Sebastião, agora com raiva de verdade. Olha aqui, velho. Chega de palhaçada. Essa concessionária tem reputação a zelar. Não pode ter qualquer vagabundo entrando aqui atrapalhando nossos negócios. Não sou vagabundo, Sebastião disse, e havia algo no tom dele que fez Ricardo dar um passo atrás instintivamente. Sou cliente, e vim comprar. Comprar com o quê? Com saco de batata? Com dinheiro, dinheiro de verdade. Ricardo bufou, perdendo a paciência completamente. Fez sinal para 2 seguranças que estavam perto da entrada. Tirem esse homem daqui, agora. Os seguranças se aproximaram. Homens grandes com um uniforme impecável. Sebastião não se mexeu. Apenas ficou ali parado, firme como árvore velha que já sobreviveu a tempestades piores. Senhor, um dos seguranças disse com voz profissional. Vou pedir que se retire. Não fiz nada de errado. Sebastião respondeu. Está perturbando o ambiente. Estou tentando fazer uma compra. Ricardo deu um passo à frente, agora cara a cara com Sebastião. Quer saber de uma coisa? Eu vou te falar a verdade na lata. Você não tem dinheiro nem para comprar um parafuso dessa concessionária. Não tem dinheiro nem para trocar o óleo de um caminhão desses. Você é pobre. Pobre e atrevido. O silêncio que caiu foi pesado como pedra. Todos ali ouviram. Clientes, funcionários, seguranças. A palavra pobre ecoou pelas paredes de vidro como um insulto que não podia ser desfeito. Sebastião olhou para Ricardo com aqueles olhos cansados que já viram muita gente pequena se achar grande. Pobre não é insulto. Pobre é condição. E eu conheço bem essa condição. Então admite? Ricardo riu vitorioso. Admite que não tem dinheiro? Não disse isso. Disse que conheço pobreza. Porque já fui pobre. Muito pobre. Passei fome de verdade, dormi no chão. Trabalhei debaixo de sol quente desde criança. E continua pobre pelo jeito. Ricardo provocou. Não, hoje não sou mais. Hoje tenho condições de comprar 100 caminhões à vista. E vim fazer isso. Mas não imaginei que ia encontrar gente tão pequena por dentro num lugar tão grande por fora. A frase caiu como bomba. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Ninguém falava com ele daquele jeito. Ninguém tinha coragem de desafiá-lo assim. Seguranças! Ele gritou. Tirem esse indigente daqui agora. Se ele não sair, chamem a polícia. Não vou sair, Sebastião disse calmamente. Tenho direito de estar aqui. Sou cliente. Cliente de onde? Você não vai comprar nada. Vou. 100 caminhões. Ricardo estava beirando a explosão. Aquele velho teimoso estava fazendo ele passar vergonha na frente de todo mundo. Clientes importantes presenciando aquela cena constrangedora. Funcionários vendo ele perder o controle. Tudo bem, Ricardo disse entre dentes, tentando retomar a compostura. Quer provar que tem dinheiro? Então prova. Mostra aí. Mostra um real que seja. Mostra um extrato de conta verdadeiro. Mostra alguma coisa que comprove que você não está mentindo. Sebastião olhou para o saco de pano que estava sobre o capô do caminhão. Todos os documentos estavam espalhados ali. Extratos, escrituras, contratos. Mas Ricardo nem tinha dado uma olhada. Tinha julgado tudo como falso sem nem conferir. Já mostrei. Sebastião apontou para os papéis. Está tudo aí. Vocês que não querem ver. Isso aí é papel falsificado, Ricardo gritou. Qualquer gráfica pirata faz esse tipo de documento. Então liga para o banco, confirma os dados.
Não vou perder meu tempo confirmando papel falso. Carla olhou para os documentos espalhados e pegou um extrato bancário. O número do saldo estava ali, claríssimo. Dezenas de milhões. O nome estava ali, Sebastião Cardoso. O CNPJ de empresa estava ali, Cardoso Agronegócios. Tudo parecia real demais para ser falsificado. Dr. Ricardo, ela tentou de novo. Acho que deveríamos pelo menos conferir. Carla, última vez que te aviso. Mais uma palavra e você está demitida. A moça recuou, lágrimas começando a se formar nos olhos. Sebastião viu aquilo e sentiu pena. Uma jovem trabalhadora sendo ameaçada por tentar fazer a coisa certa. Não precisa ameaçar ela, Sebastião disse. Ela é a única pessoa decente que encontrei aqui. Decente? Ricardo bufou. Você não sabe o que é decência. Decência é não entrar num lugar que não pertence. Decência é não fingir ser quem não é. Decência é não fazer palhaçada numa concessionária séria. A tensão estava no ponto máximo. Os seguranças esperavam ordem final para agir. Os clientes observavam como se fosse programa de televisão. Fernando, Rodrigo e Marcelo esperavam o desfecho com sorrisos de quem já sabia como aquilo ia terminar. Pela última vez, Ricardo disse devagar, pronunciando cada palavra como ameaça. Sai daqui ou vai sair na marra. Sebastião respirou fundo. Olhou para aquele homem arrogante, para os vendedores preconceituosos, para os clientes que julgavam pela aparência, e tomou uma decisão. Não vou sair, ele disse firme, porque em alguns minutos alguém vai entrar por aquela porta ali, e quando entrar, vai reconhecer quem eu sou, e vocês vão se arrepender pelo resto da vida de terem me tratado assim. Ricardo deu uma gargalhada seca. Quem vai entrar? Seu compadre caipira para testemunhar a mentira? Não, alguém que sabe exatamente quem eu sou. E como se o universo tivesse combinado o momento perfeito, a porta de vidro da concessionária se abriu. Entrou um homem elegante, bem vestido, com aquela presença de quem comanda respeito apenas por aparecer. Carlos Mendonça. Empresário conhecido, dono de rede de supermercados, cliente VIP da concessionária. E quando Carlos Mendonça olhou para dentro do showroom e viu Sebastião ali parado no meio daquela confusão, seu rosto mudou completamente. Sebastião? Ele disse alto, a voz ecoando pela concessionária inteira. Sebastião Cardoso? Ricardo congelou. Fernando empalideceu. O mundo inteiro pareceu parar de girar. Carlos Mendonça atravessou o showroom com passos rápidos, os olhos fixos naquele homem de roupas simples que estava no centro de toda aquela confusão. Tinha certeza absoluta de quem era. Impossível esquecer aquele rosto que havia visto em dezenas de reportagens, em capas de revistas de agronegócio, em premiações de exportadores. Sebastião Cardoso era uma lenda viva no setor rural brasileiro. Sebastião! Carlos estendeu a mão com entusiasmo genuíno. Que surpresa encontrar você aqui! Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. O tom de voz de Carlos não era de quem estava cumprimentando qualquer pessoa. Era de quem estava na presença de alguém importante. Muito importante. Sebastião apertou a mão de Carlos com força, um pequeno sorriso aparecendo no rosto cansado. Carlos Mendonça. Faz tempo. Faz mesmo. Desde aquele congresso de exportadores em Curitiba, não é? Isso mesmo. 2 anos já. Fernando, Rodrigo e Marcelo se entreolharam nervosos. Havia algo muito errado acontecendo ali. Carlos Mendonça não cumprimentava ninguém daquele jeito. Era cliente VIP, homem que comprava caminhões como quem compra pão na padaria e estava tratando aquele caipira como se fosse celebridade. Ricardo tentou intervir, a voz saindo trêmula. Dr. Carlos, o senhor conhece esse senhor? Carlos se virou para Ricardo com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Conheço? Ricardo, esse é Sebastião Cardoso. Você não sabe quem ele é? Deveria? Ricardo tentou manter a pose, mas o suor começava a escorrer pela testa. Sebastião Cardoso. Carlos falou devagar, como se estivesse explicando para a criança. É dono da Cardoso Agronegócios. 18 fazendas em 4 estados. Um dos 5 maiores exportadores de soja do Brasil. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Fernando sentiu as pernas bambas. Rodrigo ficou pálido como papel. Marcelo apoiou-se num caminhão para não cair. E Ricardo?
Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Exporta para China, Europa, Estados Unidos. Carlos continuou, agora percebendo pelo clima tenso que algo havia acontecido ali antes dele chegar. Fortuna estimada pela revista Exame em mais de 200 milhões de reais. Um dos empresários rurais mais respeitados do país. Carla levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Tinha defendido Sebastião por instinto, por empatia, sem nem saber que estava defendendo um dos homens mais ricos do agronegócio brasileiro. E quase tinha perdido o emprego por isso. 200 milhões? Fernando repetiu num sussurro sufocado. No mínimo, Carlos confirmou. Sebastião é modesto demais para falar sobre isso. Mas o patrimônio dele pode ser até maior. As fazendas dele produzem mais de 1 milhão de toneladas por ano. Ricardo sentia o mundo girando. Tinha acabado de humilhar publicamente um dos maiores empresários do país. Tinha chamado ele de pobre, de atrevido, de vagabundo. Tinha mandado seguranças expulsarem um homem que valia mais que a concessionária inteira multiplicada por 10. Sebastião. Carlos se virou de volta para ele com preocupação. O que está acontecendo aqui? Por que todo esse tumulto? Sebastião respirou fundo. Olhou para Ricardo, para Fernando, para todos que tinham rido dele. Vim comprar 100 caminhões. Fui tratado como se fosse mendigo tentando aplicar golpe. Como assim? Carlos franziu a testa. Riram de mim. Disseram que ia pagar com galinha do mercado. Chamaram de maluco. Esse senhor aqui, Sebastião apontou para Ricardo, me chamou de pobre e atrevido. Mandou-me expulsar daqui. Carlos olhou para Ricardo com uma fúria contida que era pior que qualquer grito. Você fez isso? Eu não sabia. Ricardo gaguejou. Não sabia o quê? Que ele era rico? E isso justifica tratar qualquer pessoa com desrespeito? Não é isso. É que ele chegou com aquela roupa, aquele jeito. Aquele jeito? A voz de Carlos saiu cortante como lâmina. O jeito de quem trabalha na terra? O jeito de quem construiu o império com as próprias mãos? Esse é o problema? Ricardo não conseguia responder. Cada palavra de Carlos era como martelada na cabeça. Os clientes que haviam rido antes agora olhavam para o chão constrangidos. A mulher elegante que havia feito cara de nojo se afastou discretamente tentando desaparecer no meio da multidão. Sebastião, Carlos colocou a mão no ombro do amigo. Me perdoa por isso. Eu sou investidor minoritário dessa concessionária. Tenho participação nos negócios aqui. Me sinto responsável pelo que aconteceu. Você não tem culpa, Sebastião disse simplesmente. Mas trabalho com gente que tem. E isso acaba comigo. Ricardo sentiu o sangue gelar. Se Carlos era investidor da concessionária, tinha poder de decisão. Tinha poder de demitir gente. E pelo jeito que estava olhando para ele, a demissão já estava decidida. Dr. Carlos, Ricardo tentou se explicar. Foi um mal-entendido. Tem tanta gente tentando dar golpe hoje em dia, a gente fica precavido. Precavido? Carlos riu sem humor nenhum. Chamando o cliente de vagabundo? Mandando expulsar empresário que veio fazer compra de 40 milhões? 42 milhões para ser exato. Sebastião corrigiu calmamente. 100 caminhões? Carlos se virou para ele surpreso. Para a cooperativa? Isso. Projeto que te contei naquele congresso está saindo do papel. Carlos sorriu pela primeira vez. Sebastião, isso é maravilhoso. Você vai mesmo fazer? Vou. Por isso vim aqui. Preciso dos caminhões para começar a operação. Mas espera. Ricardo se intrometeu desesperado, ainda tentando salvar algo daquela situação. Ele estava falando sobre algum projeto social. Pensei que fosse conversa fiada. Sebastião olhou para ele com aqueles olhos cansados que carregavam décadas de história. E pela primeira vez desde que havia chegado ali, sua voz tremeu. Não de medo, mas de uma emoção profunda que estava tentando controlar. Projeto social? Ele repetiu devagar. Você acha que 42 milhões é conversa fiada? Não, Você riu de mim quando falei dos 100 caminhões. Riu quando mostrei os documentos. Riu quando disse que tinha dinheiro. Você julgou tudo sobre mim sem saber nada da minha vida. A voz de Sebastião estava ficando mais grossa, mais carregada de sentimento. Carla percebeu que estava presenciando algo raro. Aquele homem de calma absoluta estava começando a mostrar a dor que carregava por dentro.
Sabe o que é ser julgado pela roupa que veste? Sebastião continuou. E agora havia lágrimas querendo escapar dos olhos dele. Sabe o que é chegar num lugar precisando de ajuda e ser tratado como lixo? Senhor Sebastião, Ricardo tentou interromper, mas Carlos fez sinal para ele ficar quieto. Eu sei, Sebastião disse, a voz engasgada. Eu sei porque já passei por isso. Não uma vez. Dezenas de vezes. Quando era jovem, quando era realmente pobre, quando não tinha nada além de sonho e vontade de trabalhar. Carla estava chorando silenciosamente. Outros funcionários que observavam de longe também estavam emocionados. Até alguns clientes tinham os olhos marejados. Fui humilhado em lojas. Fui expulso de lugares. Fui chamado de pobre como se fosse palavrão. E sabe o que isso faz com uma pessoa? Marca para sempre. Você nunca esquece. Nunca. Ricardo estava destroçado. Percebeu que havia feito com Sebastião exatamente o que outros tinham feito com ele no passado. Tinha reaberto feridas antigas. Tinha sido cruel sem necessidade. Mas eu prometi para mim mesmo. Sebastião limpou os olhos com a manga da camisa. Que quando ficasse rico, quando tivesse condições, nunca ia deixar ninguém passar pelo que passei. Nunca ia virar igual àquela gente que me machucou. E não virou, Carlos disse emocionado. Você é o homem mais humilde que conheço, Sebastião. Continua simples, continua verdadeiro. Por isso vim aqui. Sebastião olhou ao redor para todos que estavam presentes. Não vim fazer caridade. Vim fazer justiça. 100 caminhões para criar 100 empregos dignos para pessoas que ninguém dá chance. Igual não davam chance para mim. Senhor Sebastião, Carla se aproximou, ainda chorando. Eu não sabia de nada disso, mas mesmo sem saber, achei o senhor especial. O senhor tem uma dignidade que não precisa de roupa cara. Sebastião olhou para ela e sorriu através das lágrimas. Você foi a única pessoa decente que encontrei aqui, moça. A única que me tratou como gente. Carla, Carlos se virou para ela. Como você se chama completo? Carla Costa, senhor. Carla, a partir de agora você é a gerente de vendas dessa concessionária. O showroom inteiro ficou em choque. Fernando, que era gerente, sentiu o cargo sendo arrancado. Ricardo ficou sem reação. Carla não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E quanto a você, Ricardo? Carlos se virou para o CEO com olhos de gelo. Está demitido. Imediatamente. Por justa causa. Recolha suas coisas e saia. Doutor Carlos, pelo amor de Deus. Ricardo caiu quase de joelhos. Me dá uma chance. Eu não sabia. Não sabia que ele era rico, Carlos disse frio. Mas sabia que estava humilhando um ser humano. E isso já bastava. Sebastião observava tudo em silêncio. Havia justiça acontecendo ali, mas ele não sentia vitória. Sentia apenas um cansaço profundo de quem carregou aquela dor por tempo demais. Carlos, ele disse suavemente, posso conversar com você sobre os caminhões? Em particular? Claro, vamos para o escritório. Mas antes de sair, Sebastião se virou uma última vez para todos que estavam ali. Quero que vocês aprendam algo hoje. Roupa não faz caráter. Dinheiro não faz dignidade. E humildade não é fraqueza. É força. E caminhou em direção ao escritório, deixando para trás uma concessionária inteira transformada por suas palavras. Carla olhou para os documentos espalhados sobre o capô do caminhão. Pegou um deles e leu atentamente. Eram escrituras de 18 fazendas. Mas havia algo ali que chamou a atenção. Uma anotação manuscrita no canto de um papel. Projeto Recomeço. 100 famílias, 100 chances, 100 histórias novas. E naquele momento ela entendeu. Não era sobre caminhões. Era sobre esperança. O escritório no segundo andar tinha vista panorâmica para toda a concessionária. Sebastião se sentou numa cadeira de couro, colocou o chapéu no colo e olhou pela janela de vidro. Lá embaixo, via Ricardo sendo escoltado para fora por seguranças. Via Carla recebendo parabéns de outros funcionários. Via o movimento voltando ao normal como se nada tivesse acontecido. Carlos fechou a porta e sentou na frente de Sebastião. Tinha conhecido aquele homem em eventos empresariais, tinha compartilhado mesas em congressos, mas nunca havia ouvido a história completa. Sabia que Sebastião era bilionário que veio de baixo, mas não sabia exatamente de onde nem como. Sebastião, ele começou com voz suave.
Você falou sobre o projeto Recomeço naquele congresso há 2 anos, mas nunca contou os detalhes. Sempre mudava de assunto quando alguém perguntava. Sebastião respirou fundo. Contar aquela história era abrir feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Mas sentia que precisava, que aquele momento pedia aquela verdade. Não é fácil falar sobre isso, ele admitiu, a voz saindo baixa. São memórias que dói reviver. Se quiser esperar outro momento... Não, preciso contar, principalmente depois do que aconteceu aqui embaixo. Carlos se ajeitou na cadeira e esperou. Sebastião olhou para as próprias mãos calejadas, aquelas mãos que contavam histórias que palavras não conseguiam. Nasci numa família que não tinha nada, ele começou. Nada mesmo. Pai era trabalhador rural, pegava serviço onde aparecia. Mãe lavava roupa para fora. Éramos 6 irmãos. Morávamos numa casa de 3 cômodos, sem reboco, sem piso, só chão batido. Carlos ouvia em silêncio, percebendo que estava prestes a ouvir algo profundo. Comecei a trabalhar na roça com 7 anos. Não porque queriam me explorar. Era necessidade. Se eu não trabalhasse, a família não comia. Simples assim. Acordava 4 da manhã, ia para o campo, voltava quando o sol já tinha se posto. A voz de Sebastião estava firme, mas Carlos via a emoção crescendo por trás das palavras. Nunca tive brinquedo. Nunca tive roupa nova. Usava as que meus irmãos mais velhos já tinham usado até não servir mais. Minhas primeiras botas foram feitas com pneu velho que meu pai cortou e amarrou no pé com arame. Meu Deus! Carlos sussurrou. Fome era companheira constante. Não aquela fome de quem pula a refeição. Era fome de verdade. De dormir com o estômago doendo. De acordar tonto. De trabalhar o dia inteiro com uma farinha e água no corpo. Sebastião parou por um momento, os olhos ficando vermelhos. Mas eu tinha um sonho. Sonhava em ter uma terra própria. Uma fazenda pequena que fosse minha. Onde eu pudesse plantar e colher sem dividir com o patrão. Onde minha família pudesse comer sem passar necessidade. E como conseguiu? Carlos perguntou baixinho. Juntei dinheiro durante anos. Cada centavo que sobrava, guardava. Não comprava nada. Não gastava com nada. Só guardava. Quando fiz 20 e poucos anos, tinha juntado o suficiente para comprar um pedaço de terra pequeno. 5 hectares. Era quase nada, mas era meu. Um sorriso triste passou pelo rosto de Sebastião. Plantei soja naquele primeiro ano com semente que ganhei de um vizinho. Cuidei daquela plantação como se fosse filho. Cada pé de soja era a esperança crescendo. Colhi bem. Vendi a produção e ganhei algum dinheiro. Não muito, mas era um começo. Aí expandiu? Carlos perguntou. Quis expandir. Mas para isso precisava de caminhão para transportar a produção. Não tinha como pagar frete toda vez. Estava perdendo dinheiro. Então decidi procurar emprego como motorista em alguma transportadora. Pensava, vou aprender a dirigir caminhão, vou juntar dinheiro para comprar um usado, vou crescer devagar. A voz dele começou a tremer. Fui em várias empresas de transporte. Todas me rejeitaram. Diziam que eu era caipira demais, que não sabia falar direito, que ia estragar a imagem da empresa. Numa dessas empresas, o dono me olhou de cima a baixo e disse: "Você não serve nem para lavar os caminhões aqui." Carlos sentiu o peito apertar. Eu implorei. Disse que aprendia rápido, que trabalhava de graça se precisasse só para ter a chance. Ele riu na minha cara e mandou eu sair. Me empurrou para fora. Literalmente empurrou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Sebastião. Não era choro alto. Era aquele choro silencioso de quem carrega dor antiga demais. Fiquei parado na calçada sem saber o que fazer. Tinha gastado o dinheiro da passagem para ir até a cidade. Não tinha como voltar para casa. Estava com fome. Estava cansado. E pela primeira vez na vida, pensei em desistir. Mas não desistiu, Carlos disse, emocionado também. Porque alguém me impediu. Sebastião limpou os olhos com a manga da camisa, tentando recompor a voz. Eu estava sentado na calçada quando um homem parou na minha frente. Era empresário de uma transportadora. Tinha ido naquela mesma empresa resolver algum negócio. Tinha visto tudo o que aconteceu comigo. Tinha visto eu ser empurrado para fora. E o que ele fez? Perguntou meu nome. Perguntou de onde eu era. Perguntou o que eu queria. E quando eu contei que precisava de emprego como motorista, ele disse:
Você começa amanhã na minha empresa. Carlos tinha lágrimas nos olhos agora. Sem entrevista, sem teste, sem nada. Ele simplesmente confiou em mim. Disse que alguém que implora por chance de trabalhar é alguém que vai trabalhar com dignidade. Quem era esse homem? Sebastião olhou direto nos olhos de Carlos. Não posso revelar o nome. Ele me fez prometer que nunca contaria. Disse que não fez aquilo por reconhecimento. Fez porque era certo. E o que aconteceu depois? Trabalhei para ele durante 5 anos. Aprendi a dirigir caminhão. Aprendi sobre transporte. Aprendi sobre logística. Ele me ensinou tudo. E quando achei que já estava na hora de sair para tocar minha própria vida, ele me chamou no escritório. Sebastião parou, a emoção ficando forte demais. Ele tinha comprado um caminhão novo e entregou para mim. Disse: "Esse caminhão é seu. Presente. Agora você tem condição de começar seu próprio negócio." Ele te deu um caminhão? Carlos estava chorando abertamente agora. Deu. Sem pedir nada em troca, sem cobrar depois. Simplesmente deu. Disse que estava retribuindo uma bondade que alguém tinha feito para ele no passado e que esperava que eu fizesse o mesmo por outra pessoa no futuro. E você fez, Carlos completou, entendendo tudo agora. Estou fazendo. Esse é o projeto Recomeço. 100 caminhões para 100 pessoas que estão na mesma situação que eu estava. Pessoas que trabalham duro, que têm sonhos, mas que ninguém dá chance. Pessoas que são julgadas pela roupa, pelo jeito de falar, pela origem. Você vai dar 100 caminhões? Carlos perguntou surpreso. Não. Vou dar emprego com eles. Vou criar uma cooperativa de transporte. 100 motoristas contratados. Salário fixo. Plano de saúde. Vale alimentação. Dignidade. E depois de alguns anos, se trabalharem bem, o caminhão pode ser deles. Carlos estava sem palavras. Era o projeto social mais bonito que já tinha ouvido. Cada um desses 100 caminhões representa uma vida que vai mudar. Sebastião continuou, a voz embargada. Cada um representa uma família que vai ter comida na mesa. Cada um representa um sonho que vai ter chance de acontecer. Por isso você veio aqui, Carlos disse emocionado. Por isso aguentou toda aquela humilhação sem perder a calma. Aguentei porque já passei por pior. E porque sabia que no final tudo ia valer a pena. Esses 100 caminhões são mais que metal e motor. São esperança rodando pelas estradas. Sebastião se levantou, colocou o chapéu na cabeça e olhou pela janela mais uma vez. Lá embaixo, Carla organizava papéis na mesa que agora era dela. Uma mulher simples que tratou ele com respeito quando ninguém mais fez. Carlos, ele disse, quero que a Carla seja a coordenadora administrativa do projeto. Ela merece essa chance. Você nem a conhece direito. Conheço o suficiente. Ela tem caráter. Isso não se aprende. Ou se tem ou não se tem. E ela tem. Carlos sorriu através das lágrimas. Sebastião, você é o homem mais incrível que já conheci. Não sou. Sou apenas alguém que recebeu uma chance e está multiplicando. Aquele empresário que me ajudou mudou uma vida. Eu vou mudar 100. E quem sabe essas 100 pessoas mudam outras 100 cada uma. E assim vai. Uma corrente de bondade. Exatamente. Carlos estendeu a mão. A concessionária vai dar desconto especial. E vamos doar a manutenção gratuita da frota pelos primeiros 3 anos. Não precisa de desconto. Quero pagar o preço justo. Então aceite a manutenção como nossa participação no projeto? Sebastião apertou a mão dele. Aceito. Obrigado. Quando quer que os caminhões fiquem prontos? O mais rápido possível. Cada dia que passa é uma família que continua na dificuldade. Vou acelerar tudo. Em 2 meses você tem os 100 caminhões. Sebastião assentiu. Abriu a porta do escritório e começou a descer as escadas. Mas antes de sair completamente, se virou uma última vez. Carlos, aquele empresário que me ajudou disse uma frase que nunca esqueci. Ele disse, bondade não é fraqueza. É a única força que muda o mundo de verdade. E saiu daquele lugar deixando para trás não apenas uma compra de 42 milhões. Deixou uma lição que aquela concessionária inteira nunca ia esquecer. Lá embaixo, Carla segurava aquele papel com a anotação manuscrita. Projeto Recomeço, 100 famílias, 100 chances, 100 histórias novas. E pela primeira vez em muito tempo,
Acreditou que o mundo ainda tinha gente boa, gente que usava o sucesso para erguer outros. Gente como Sebastião Cardoso. Quando Sebastião desceu as escadas e atravessou o showroom, todos se afastaram para abrir caminho. Não era mais o homem que havia sido ridicularizado. Era alguém que todos agora sabiam ser poderoso. Mas Sebastião percebia a mudança no tratamento e sentia um gosto amargo na boca. Aquelas mesmas pessoas que riam dele agora se curvavam. Não por respeito genuíno, por medo e interesse. Carla se aproximou com os olhos ainda vermelhos. Senhor Sebastião, queria agradecer. O senhor não precisava ter me defendido. Precisava sim, ele respondeu com um sorriso cansado. Você foi a única pessoa que me enxergou como gente, não como oportunidade de negócio. Mesmo assim, Carla, Sebastião interrompeu suavemente. Quantos anos você tem? 28. Tem família? Tenho um filho. Crio ele sozinha. Sebastião assentiu, vendo nela reflexos de sua própria história. E esse emprego é importante para vocês? É tudo o que tenho, ela admitiu. Se perder esse trabalho, não sei como vou pagar as contas. Não vai perder. Pelo contrário, Carlos te promoveu a gerente. Carla balançou a cabeça, ainda processando aquela mudança tão rápida. Eu sei, ainda não consigo acreditar. Acredite, você merece. Mas quero te fazer uma proposta adicional. Que proposta? Preciso de uma coordenadora administrativa para o projeto Recomeço. Alguém que entenda a dificuldade das pessoas. Alguém que tenha empatia de verdade. Alguém como você. Carla ficou sem palavras. Em poucas horas, sua vida havia mudado completamente. De vendedora ameaçada de demissão para gerente e agora coordenadora de projeto social milionário. Mas eu não tenho experiência com projetos assim. Ninguém tem até ter a primeira vez. Eu confio em você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Carla. Por quê? O senhor nem me conhece. Conheço o que importa. Vi seu caráter sendo testado e não se quebrou. Isso vale mais que qualquer diploma. Naquele momento, Fernando se aproximou com passos hesitantes. O antigo gerente que havia sido rebaixado, que havia rido de Sebastião, que agora tentava salvar o pouco que restava. Senhor Sebastião, ele começou com voz humilde. Queria me desculpar pelo que aconteceu. Sebastião olhou para ele sem raiva, apenas com cansaço. Você realmente sente? Ou está com medo de perder o emprego? Fernando abaixou a cabeça. A pergunta havia acertado em cheio. As duas coisas. Sinto vergonha do que fiz, mas também estou apavorado. Tenho contas para pagar, família para sustentar. Igual eu tinha quando fui humilhado em lugares assim, Sebastião disse. A diferença é que você escolheu ser do lado de quem humilha. Podia ter escolhido diferente. Eu sei. Me arrependo. Arrependimento que vem depois que descobriu quem eu sou não vale muito. Onde estava esse arrependimento quando achava que eu era só um camponês pobre? Fernando não tinha resposta, porque a verdade era que se Sebastião não fosse rico, se não fosse importante, aquele arrependimento nunca teria existido. Carlos desceu as escadas e reuniu todos os funcionários no centro do showroom. Seu rosto estava sério, de quem ia tomar decisões difíceis, mas necessárias. Pessoal, atenção, ele chamou com voz firme. O que aconteceu aqui hoje não pode ser ignorado. Um cliente foi humilhado publicamente por preconceito, por julgamento baseado em aparência. Isso é inadmissível. O silêncio era pesado. Todos sabiam que consequências viriam. Fernando, Rodrigo, Marcelo. Carlos chamou os 3 vendedores que haviam zombado de Sebastião. Vocês estão dispensados. Recolham seus pertences e se apresentem no RH para acerto. Doutor Carlos, por favor, Rodrigo implorou. Foi só uma brincadeira que saiu do controle. Brincadeira? Carlos olhou para ele com desprezo. Chamar cliente de caipira é brincadeira? Zombar do jeito que ele fala é brincadeira? Isso é preconceito. E não tem espaço aqui para isso. Marcelo tentou argumentar. Mas a gente não sabia que ele era importante. Importante? A voz de Sebastião cortou o ar. Eu só me tornei digno de respeito depois que descobriram que sou rico? Ninguém respondeu. A verdade era óbvia e dolorosa. É exatamente esse o problema, Sebastião continuou. Vocês não me respeitaram como ser humano.
Só mudaram quando viram os números na minha conta. Isso não é respeito, é interesse. Carlos retomou a palavra. A partir de hoje, essa concessionária vai operar com novos valores. Todo cliente será tratado com dignidade. Não importa como esteja vestido, não importa de onde venha, não importa quanto pareça ter. Todo mundo merece respeito. Enquanto isso, do lado de fora da concessionária, Ricardo estava sentado no meio-fio. O homem que há 1 hora comandava aquele lugar agora estava ali, demitido, sem saber o que fazer da vida. Sua carreira havia sido destruída em minutos. E o pior, por culpa própria. Pegou o celular e viu as notificações explodindo. Alguém havia filmado a discussão. Os vídeos já estavam viralizando nas redes sociais. CEO humilha bilionário por preconceito. Era o título que mais circulava. Comentários raivosos lotavam as publicações. Esse tipo de gente não merece ter empresa. Queria ver a cara dele quando descobriu quem era. Preconceito puro. Julgou pela roupa. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Sua reputação estava sendo destruída publicamente. Outras empresas veriam aqueles vídeos. Ninguém ia querer contratar alguém que havia tratado o cliente daquele jeito. Sebastião saiu da concessionária e viu Ricardo ali, destruído. Podia simplesmente ir embora. Podia deixar aquele homem afundar na própria arrogância. Mas algo dentro dele, aquela mesma bondade que havia recebido décadas atrás, fez ele parar. Ricardo, ele chamou. O ex-CEO levantou os olhos vermelhos. Senhor Sebastião, Você destruiu sua carreira hoje, sabe disso? Sei, e mereço. Fui horrível com o senhor. Foi. Mas sabe por que foi horrível? Ricardo balançou a cabeça. Porque ninguém te ensinou diferente. Porque você cresceu num mundo onde aparência vale mais que caráter. Onde roupa cara significa pessoa importante. Você foi criado com esses valores errados. Isso não me desculpa. Não desculpa. Mas explica. Sebastião se sentou no meio-fio ao lado de Ricardo. 2 homens tão diferentes, em situações tão opostas, sentados no mesmo chão. Quando eu fui humilhado naquela empresa de transporte, o dono me empurrou para fora. Eu poderia ter guardado ódio, poderia ter jurado vingança, mas alguém apareceu e me mostrou que bondade é mais forte que raiva. O empresário que te deu o caminhão. Isso, ele podia ter ignorado, podia ter pensado, não é problema meu, mas escolheu ajudar, e isso mudou tudo na minha vida. Ricardo olhou para Sebastião sem entender onde aquilo ia dar. Você está no fundo do poço agora, Sebastião continuou. Sem emprego, reputação destruída, ninguém vai querer te contratar depois desses vídeos. Eu sei, estou acabado, mas eu vou te dar uma chance. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Uma chance. Igual me deram. Você vai trabalhar no projeto Recomeço. Trabalhar como? Como mecânico. Vai cuidar da manutenção dos 100 caminhões. Salário simples, nada de luxo. Vai ter que suar. Vai ter que trabalhar de verdade. Vai conviver com pessoas humildes que você tanto desprezava. Por que está fazendo isso? Ricardo perguntou, as lágrimas escorrendo. Porque alguém fez por mim. E porque acredito que as pessoas podem mudar. Mas você vai ter que provar que merece essa chance. Vou provar. Juro que vou. Não jure, apenas mostre. Ações valem mais que palavras. Sebastião se levantou e estendeu a mão para Ricardo. O ex-CEO segurou aquela mão calejada, aquela mão que ele havia desprezado horas atrás, e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Humildade de verdade. Projeto começa em 2 meses, Sebastião disse. Se apresente na sede. Carla vai te passar os detalhes. Obrigado, Ricardo sussurrou, a voz embargada. Obrigado por não ter desistido de mim. Não desisti porque alguém não desistiu de mim. Isso se chama corrente do bem. Você foi humilhado hoje. Não pelo que falei, mas pelas próprias ações. Agora tem chance de reconstruir. Sebastião caminhou em direção à sua caminhonete antiga. Aquele veículo que havia sido motivo de risos agora era símbolo de autenticidade. Subiu no carro, ligou o motor barulhento e olhou pela janela. Lá dentro da concessionária, Carla organizava seus novos documentos como gerente. Carlos conversava com fornecedores sobre agilizar os 100 caminhões.
Fernando, Rodrigo e Marcelo recolhiam suas coisas em silêncio, carregando a vergonha do que fizeram. E Ricardo, sentado no meio-fio, segurava o cartão que Sebastião havia dado com telefone de contato. Era uma segunda chance que não merecia, mas que ia lutar para honrar. Sebastião dirigiu de volta para suas fazendas com o coração mais leve. Tinha ido até aquela concessionária para comprar caminhões. Saiu de lá tendo comprado muito mais que isso. Tinha comprado a chance de mudar 100 vidas. E quem sabe, tinha plantado a semente da mudança em algumas pessoas que precisavam aprender o que realmente importa na vida. Bondade não se compra, não se vende. Apenas se multiplica. 2 meses se passaram como vento que não espera ninguém. A sede do projeto Recomeço havia se transformado num formigueiro de atividade. Carla chegava antes do sol nascer e saía quando as estrelas já brilhavam no céu. Trabalhava com uma dedicação que ia além do profissional. Era algo pessoal, algo que tocava fundo na alma dela. Naquela manhã, ela organizava as últimas papeladas na mesa quando Sebastião entrou no escritório. O velho fazendeiro trazia aquele mesmo jeito simples de sempre. Chapéu de palha na mão, botas ainda com marcas de terra fresca. Bom dia, Carla. Chegou cedo de novo. Bom dia, seu Sebastião. Tem muito o que fazer ainda. Amanhã é o grande dia e preciso garantir que tudo esteja perfeito. Sebastião se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Observou os papéis espalhados, os contratos organizados, a lista com os nomes das 100 famílias que receberiam os caminhões. Cada detalhe havia sido cuidado por aquela moça de coração enorme. Carla, você está trabalhando demais. Quando foi a última vez que tirou um dia de folga? Ela sorriu cansado. Folga? Isso existe? Existe e você precisa. Não quero que adoeça por causa do projeto. Não vou adoecer, ela garantiu. É que esse projeto significa muito para mim, seu Sebastião. Mais do que o senhor imagina. Sebastião percebeu algo na voz dela. Uma emoção escondida que pedia para ser compartilhada. Quer conversar sobre isso? Carla hesitou. Não costumava falar sobre o passado. Eram memórias que doíam demais para reviver. Mas olhando para Sebastião, para aquele homem que havia transformado dor em esperança, sentiu que podia confiar. Eu também já passei por humilhação parecida com a que o senhor passou naquela concessionária. Ela começou, a voz tremendo um pouco. Não por causa de dinheiro, mas por outra coisa que as pessoas julgam muito. O que foi? Fiquei grávida muito jovem. Tinha 19 anos. O pai da criança sumiu quando soube. Minha família me rejeitou. Disseram que eu tinha trazido vergonha para casa. Sebastião sentiu o peito apertar. Conhecia bem a crueldade do julgamento alheio. Tive que criar meu filho sozinha. Carla continuou, as lágrimas começando a escorrer. Trabalhei em tudo que apareceu. Faxina, garçonete, caixa de mercado. Sempre com meu bebê amarrado nas costas. Sempre ouvindo gente me chamando de irresponsável, de perdida. Você não é nada disso. Eu sei. Mas na época doía ouvir. Doía muito. Teve dias que pensei em desistir. Mas olhava para o rostinho do meu filho dormindo e sabia que precisava continuar. Por ele. Sebastião se levantou e colocou a mão no ombro dela. E continuou. Criou ele com dignidade. Isso te faz heroína, não perdida. Por isso esse projeto mexe tanto comigo. Carla explicou limpando as lágrimas. Essas 100 famílias que vão receber os caminhões, muitas delas são mães solteiras, pais que foram abandonados, gente que o mundo julgou e descartou. Igual fizeram comigo, igual fizeram com o Senhor. E agora você está dando para eles o que ninguém deu para você. Estou. Uma chance de verdade. Naquele momento a porta do escritório se abriu. Ricardo entrou hesitante, com aquela postura de quem não sabe se é bem-vindo. Estava diferente. Nada do terno caro, do relógio suíço, da arrogância. Vestia roupa simples de trabalho, tinha olheiras fundas e um jeito quebrado de quem havia tocado o fundo. Seu Sebastião, ele disse com voz rouca. Posso falar com o senhor? Claro, senta. Ricardo puxou uma cadeira, mas ficou na beirada, desconfortável. Eu vim dizer que não posso aceitar sua oferta. Sebastião e Carla se entreolharam surpresos. Como assim não pode? Sebastião perguntou. Não mereço. O senhor está sendo generoso demais comigo. Eu fui horrível com o senhor.
Não tenho direito à segunda chance. Quem decide quem merece chance sou eu. Eu sei, mas... Ricardo lutava para encontrar as palavras certas. Esses 2 meses foram um inferno. Perdi tudo. Emprego, reputação, casamento acabou. Fiquei sem nada. E sabe o que percebi? O quê? Que eu merecia. Merecia perder tudo. Porque construí minha vida em cima de valores podres. Julgar gente pela roupa. Tratar pobre como lixo. Achar que dinheiro me fazia melhor que os outros. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não era choro de autopiedade. Era choro de quem finalmente enxergou a própria feiura interior. Toquei o fundo, seu Sebastião. De verdade. Dormi na rua. Passei fome. Fui tratado igual lixo em lugares onde antes era tratado como rei. E cada humilhação que sofri era lembrança do que fiz com o Senhor. Sebastião ouvia em silêncio, percebendo que Ricardo estava passando pela mesma transformação que ele havia passado décadas atrás. Por isso não posso aceitar, Ricardo concluiu. Aceitar seria fácil demais. Seria pegar atalho. Eu preciso aprender a reconstruir do zero. Como o Senhor fez, sem ajuda de ninguém. Ninguém reconstrói sozinho. Sebastião disse suavemente. Eu também recebi ajuda quando estava no fundo. Mas o Senhor merecia. Eu não. Antes que Sebastião pudesse responder, a porta do escritório se abriu novamente. Um homem idoso entrou. Cabelos completamente brancos, rosto marcado pelo tempo, mas olhos ainda brilhantes e vivos. Vestia roupa simples, mas tinha aquela postura de quem carrega sabedoria de décadas. Quando Sebastião viu aquele homem, ficou paralisado. O chapéu caiu de sua mão. Os olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. As pernas tremeram como se fossem ceder. Não pode ser, ele sussurrou. O homem sorriu com ternura. Olá, Sebastião. Faz tempo. Sebastião atravessou a sala em passos trôpegos e abraçou aquele homem como quem abraça a salvação. Chorou como criança nos ombros dele, com aquele choro guardado de décadas, aquele choro de gratidão que nunca havia conseguido expressar completamente. Seu Antônio. Sebastião soluçava. O senhor está aqui. Está de verdade aqui. Carla e Ricardo observavam sem entender, mas sentindo a enormidade daquele momento. Quando soube do seu projeto, Antônio disse com voz embargada. Precisei vir. Precisei ver com meus próprios olhos. Ver o quê? Ver o que aquele caminhão que te dei se transformou. Um caminhão virou 18 fazendas. 18 fazendas viraram 100 caminhões. 100 caminhões vão virar 100 famílias transformadas. Sebastião recuou para olhar nos olhos do homem que havia mudado sua vida. O Senhor me salvou, seu Antônio. Me tirou do buraco. Me deu chance quando ninguém dava. Eu só plantei a semente. Você que transformou ela em floresta. Passei décadas procurando o Senhor. Queria agradecer direito. Queria retribuir. Antônio balançou a cabeça. Não precisa me retribuir. Retribua para o mundo. E é exatamente o que está fazendo. Como o senhor soube do projeto? Esse rapaz aqui me contou. Antônio apontou para Ricardo. Ele me procurou há 2 semanas. Estava quebrando pedra numa obra de construção civil. Me viu passando na rua e me reconheceu de uma foto antiga que viu numa reportagem sobre você. Ricardo assentiu envergonhado. Eu queria encontrar alguém que tivesse conhecido o senhor quando era jovem. Queria entender como o senhor conseguiu superar tudo e não virar igual aos que te machucaram. E o que você descobriu? Sebastião perguntou. Que o senhor teve um anjo da guarda. Ricardo olhou para Antônio. E esse anjo me fez entender que eu posso aceitar sua ajuda, porque aceitar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Antônio se aproximou de Ricardo. Esse moço me contou tudo o que fez. E me contou também que o senhor ofereceu segunda chance para ele, igual ofereci para você décadas atrás. Aprendi com o melhor, Sebastião disse emocionado. E agora esse rapaz vai aprender com você. A corrente continua. Uma bondade gera outra. Uma chance gera outra. Um caminhão gera 100. Carla estava chorando silenciosamente. Presenciar aquele reencontro, entender aquela conexão profunda entre gerações de bondade, era mais emocionante que qualquer coisa que já havia vivido. Amanhã é o grande dia, Antônio disse. Amanhã 100 famílias vão receber o que você recebeu décadas atrás. Uma chance. O senhor vai estar lá? Sebastião perguntou esperançoso.
Não perderia por nada. Quero ver a semente que plantei virar floresta que abriga 100 ninhos. Sebastião abraçou Antônio mais uma vez, agora com Ricardo se juntando ao abraço. 3 homens, 3 gerações, 3 histórias de queda e reconstrução. Unidos pela mesma corrente de bondade que não se quebra, apenas se multiplica. Amanhã, Sebastião disse limpando as lágrimas, amanhã 100 vidas mudam. E tudo começou com um homem que parou para ajudar outro. Não! Antônio corrigiu com sabedoria. Tudo começou com um jovem que teve coragem de pedir ajuda. E que depois teve coragem maior ainda de multiplicar essa ajuda. Carla juntou as últimas papeladas. Está tudo pronto. 100 caminhões, 100 contratos, 100 famílias esperando pelo milagre. Não é milagre, Sebastião disse. É justiça. Justiça que chega atrasada, mas chega. E naquela sala pequena, 4 pessoas carregando histórias de dor transformada em esperança se preparavam para o dia que mudaria 100 vidas e inspiraria milhões. O círculo da bondade estava completo. Agora ia se multiplicar. O sol nasceu diferente naquela manhã. Parecia mais brilhante, mais quente, como se o próprio céu soubesse que algo especial ia acontecer. No terreno amplo ao lado da sede do Projeto Recomeço, 100 caminhões reluzentes estavam enfileirados em formação perfeita, cada um com uma placa personalizada na lateral. Família Silva, Família Oliveira, Família Santos. 100 nomes, 100 histórias, 100 recomeços. Sebastião chegou antes de todos, caminhou sozinho entre os caminhões, tocando cada lataria com reverência, como quem toca em sonho que finalmente virou real. As lágrimas escorriam sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de missão cumprida. Seu Antônio, ele sussurrou olhando para o céu, lembrando do empresário que agora estava ali presente. A semente que o Senhor plantou virou isso. Virou esperança em movimento. Carla chegou logo depois, trazendo pranchetas, canetas, documentos. Estava impecável, profissional, mas com aquele brilho nos olhos de quem estava vivendo o melhor dia da vida. Atrás dela, Ricardo vestia macacão de mecânico, carregando caixas de ferramentas. Não havia mais rastro do homem arrogante que comandava aquela concessionária. Havia apenas um homem reconstruído, humilde, grato por cada segunda chance. Tudo pronto, seu Sebastião. Carla anunciou com voz emocionada. As famílias começam a chegar em meia hora, mas não precisou nem 10 minutos. As primeiras famílias começaram a aparecer pelo portão, tímidas, incrédulas, segurando papéis amassados com confirmação de que aquilo era real. Vinham a pé, de ônibus, algumas até de carona. Vinham com crianças no colo, com avós de mãos dadas, com a esperança pendurada no peito como medalha. Uma mulher de meia idade foi a primeira a avistar os caminhões. Parou no meio do caminho, levou as mãos ao rosto e desabou a chorar. Meu Deus! Ela repetia entre soluços. Meu Deus, é verdade. É de verdade. Seu marido, homem de mãos calejadas e rosto marcado pelo sol, abraçou a esposa tremendo todo. Conseguimos, amor. A gente conseguiu. Em minutos o terreno estava lotado. 100 famílias reunidas, todas chorando, todas incrédulas, todas abraçadas umas nas outras como se fossem uma família gigante, unida pela mesma dor e pela mesma esperança. Crianças corriam entre os caminhões, tocavam os pneus enormes, gritavam de alegria. Velhos sentavam no chão porque as pernas não aguentavam a emoção. Sebastião observava tudo do alto de um pequeno palanque improvisado. Via naquelas famílias reflexos do que ele foi. Via nas lágrimas deles as lágrimas que ele havia derramado. Via nos sonhos deles o sonho que ele havia carregado por décadas. Antônio subiu ao lado de Sebastião e colocou a mão no ombro dele. Está vendo? Está vendo o que você fez? Estou vendo o que nós fizemos, Sebastião corrigiu. Sem o senhor, nada disso existiria. Sem você, minha bondade teria parado em uma pessoa. Você multiplicou ela por 100. Carla pegou o microfone com mãos tremendo. Olhou para aquela multidão de gente simples, de gente que o mundo havia esquecido, e sentiu o peito explodir de emoção. Bom dia a todos, ela começou, a voz falhando. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. O dia em que 100 famílias recebem não apenas um caminhão, recebem dignidade, recebem futuro,
Recebem a chance que todos merecem, mas poucos conseguem. Aplausos explodiram. Choros se intensificaram. Crianças gritavam de alegria. Esse projeto existe por causa de um homem, Carla continuou apontando para Sebastião. Um homem que poderia ter guardado sua riqueza só para ele, mas escolheu dividir. Escolheu erguer quem estava caído. Escolheu ser ponte, não muro. Sebastião tentou fazer sinal para Carla parar, mas ela continuou. Seu Sebastião passou pelo que vocês passaram. Foi humilhado, foi julgado, foi desprezado, mas não deixou a dor transformá-lo em alguém cruel. Deixou a dor transformá-lo em alguém bondoso. E hoje, essa bondade chega até vocês. A primeira família foi chamada Família Ferreira. Um homem jovem subiu tremendo, com a esposa e 3 filhos pequenos. Sebastião entregou as chaves do caminhão pessoalmente. O homem caiu de joelhos chorando, segurou as chaves contra o peito como quem segura tesouro. Obrigado, ele soluçava. Obrigado por nos enxergar. Obrigado por não desistir da gente. Não precisa agradecer, Sebastião disse ajudando ele a levantar. Apenas faça o mesmo por alguém quando tiver condições. Multiplique a bondade. Uma por uma, as famílias foram chamadas. Cada entrega de chave era uma explosão de lágrimas, de abraços, de gritos de alegria. Mães beijavam as chaves, pais abraçavam os caminhões, crianças pulavam de felicidade, velhos agradeciam a Deus de joelhos. Ricardo trabalhava do lado de fora, conferindo os últimos ajustes mecânicos de cada caminhão antes da entrega. Uma das mulheres que recebeu as chaves se aproximou dele. Você é o mecânico do projeto? Sou. Ricardo respondeu limpando as mãos no pano. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada por cuidar do nosso futuro. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia agradecido ele por trabalho manual. Sempre foi agradecido por fechar negócios, por vender caro, por ser esperto. Nunca por trabalhar com as mãos. Nunca por servir. O prazer é meu, senhora. Cuidar desses caminhões é cuidar de vocês. E isso é uma honra. Quando a 50ª família foi chamada, uma menina de talvez 7 anos se soltou da mão da mãe e correu até Sebastião. Olhinhos brilhantes, sorriso banguela, com aquela inocência que só criança tem. Tio, ela puxou a calça dele. Posso fazer uma pergunta? Sebastião se ajoelhou para ficar na altura dela. Claro, minha filha. Por que o senhor fez isso? Por que deu esses caminhões todos para gente que o senhor nem conhece? A pergunta ecoou pelo terreno inteiro. Todos pararam. Todos se viraram. Todos esperaram a resposta. Até o vento pareceu parar para ouvir. Sebastião olhou para aquela criança. Viu nela todas as crianças que passam fome. Viu nela todos os sonhos que morrem por falta de chance. Viu nela a esperança que não pode se apagar. Porque alguém fez isso por mim quando eu não tinha nada. Ele respondeu, a voz embargada. Porque eu sei o que é ser invisível para o mundo. Porque eu sei o que é chorar de fome. Porque eu sei o que é ter sonho grande demais para o bolso pequeno demais. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E porque aprendi que a gente não fica rico pelo que guarda. A gente fica rico pelo que divide. Dinheiro guardado é só papel. Dinheiro dividido é vida transformada. A menina abraçou Sebastião com força. Quando eu crescer, vou fazer igual o senhor. Vou ajudar outras pessoas também. Então você já entendeu o segredo da felicidade, minha filha. Não é ter muito, é dar muito. Antônio observava tudo com lágrimas escorrendo. Aproximou-se de Sebastião quando a cerimônia terminou. Quando todas as 100 famílias já tinham suas chaves. Quando os 100 caminhões já tinham donos. Você sabe o que fez hoje? Antônio perguntou. Tentei retribuir o que o senhor fez por mim. Não. Você não retribuiu. Você multiplicou. E agora essas 100 famílias vão multiplicar também. E assim a bondade cresce. Assim o mundo muda. Uma pessoa de cada vez. Um caminhão de cada vez. Uma chance de cada vez. O sol começou a se pôr, quando os caminhões começaram a sair do terreno. 100 máquinas reluzentes, cada uma carregando mais que carga. Carregando esperança, futuro, dignidade reconquistada. As famílias buzinavam, acenavam, choravam de alegria dentro das cabines. Sebastião ficou parado vendo os caminhões sumirem na estrada.
Carla ao lado dele, Ricardo do outro, Antônio atrás. 4 pessoas com histórias de dor transformada em amor. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? Sebastião disse para ninguém específico. É que aquele empresário que me empurrou para fora da empresa, que me humilhou, que disse que eu não servia nem para lavar caminhão. Ele hoje vive amargurado, sozinho, sem nada. Enquanto aquele que me deu chance, que acreditou em mim, está aqui vendo 100 vidas mudarem. Bondade sempre vence no final, Antônio completou. Sempre. Carla pegou o celular e viu as notificações explodindo. A história havia viralizado. Jornais, sites, redes sociais, todos contando sobre o fazendeiro que comprou 100 caminhões para transformar 100 vidas. Comentários aos milhares. Chorei do início ao fim. Esse homem é herói de verdade. Quero fazer igual quando crescer. E em poucos dias, a corrente se espalhou. Empresários de todo o país começaram projetos parecidos. Um doou casas, outro doou bolsas de estudo, outro criou cooperativa de costura. A bondade de um se multiplicou em dezenas, em centenas, em milhares. Sebastião voltou para suas fazendas naquela noite com o coração mais leve que já teve na vida. Promessa cumprida, dívida paga, círculo fechado.